Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Meu Dinheiro Cash. Aqui a gente te ajuda a ganhar, cuidar e multiplicar o seu dinheiro. Eu sou Valéria Fernandes. E eu sou a Aline Sopper. E hoje nós vamos iniciar uma série de podcast mostrando quais são as formas de você ganhar mais dinheiro. Quem não quer mais dinheiro, hein? Quem não quer, né, Aline? E eu te pergunto, Aline, quais formas hoje de se ganhar mais dinheiro? Então, vamos até trazer aqui para quem tá ouvindo a gente, que todo mundo acha que tem uma única forma de ganhar dinheiro, e não, tá? Tem muitas formas. Para facilitar, a gente vai usar a teoria das 4 formas de você ganhar dinheiro, né? Os 4 métodos. Um é o método tradicional, que é você trabalhar para alguém, trabalhar de carteira assinada, né? A forma que a gente aprendeu na escola, né? De trabalho. Depois a gente tem o autônomo, aquela pessoa que trabalha para ele, só que ele é autônomo, é diferente do empresário, do empreendedor, que tem outras pessoas também trabalhando para ele. Então, o autônomo. A gente tem o empresário, o empreendedor, né, que aí além do trabalho dele, ele ganha dinheiro com o trabalho de outras pessoas, né, porque ele está empreendendo. E a gente tem o investidor. Então a gente tem 4 aí. 4 jeitos de trazer dinheiro, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, Isso. né? Produzir, tem aquele movimento financeiro ali, Isso. né? De forma lícita. Lícita, né, gente? O que não for lícito não De tá forma lícita, pra ficar claro. E é legal a gente falar que a pessoa não precisa ter uma única forma, né? Uma única fonte ali, Não, né? A gente conseguiria talvez mesclar essas 4 formas em algum momento? Eu acredito que sim, né? Acho que é a forma tradicional. Muitas vezes a pessoa tem um emprego formal e trabalha como autônomo nas horas vagas. Né? Às vezes a pessoa tem um emprego formal e começa a empreender, já começa uma empresa. A pessoa, claro, pode estar trabalhando e ter um investimento, que a gente indica que sempre faça sempre. isso. E me fala um pouquinho da forma tradicional, né? Que quando a gente fala assim, ganhar dinheiro na forma tradicional, o que eu vejo é trabalhando de carteira assinada para alguma empresa. Sim. Né? Seja para uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte. Né? E quais os desafios e como que essa pessoa ganha dinheiro? Eu sei que a primeira porta de entrada é assim, né, que você entra, Sim. ou como um estagiário, né, um funcionário de nível júnior e tal, mas como? Como que eu posso, sendo empregado, né, ganhar mais dinheiro? É legal que você falou aí do estagiário, né? Essa forma tradicional é a forma que, por exemplo, os adolescentes podem começar a ganhar dinheiro, até como menor aprendiz, né? A partir de 14 anos, muitas pessoas vão começar lá com 14 anos como menor aprendiz. Isso é interessante, que vai desenvolvendo também, já é uma responsabilidade, né? Eu fui uma que comecei com 16 anos. Você começou como estagiária ou como menor aprendiz? Não, na minha época. Não chamava assim, né? Não se chamava, não sou tão velha assim, mas na minha época não tinha o nome jovem aprendiz ainda, mas eu comecei num formato como estagiária. Estagiária de segundo médio, do ensino médio. Sim. Eu também comecei com 16, né, no consultório dentário. Não era um estágio porque eu não estava nessa área, né, então eu não podia ser caracterizado com estágio, mas era assim, eu queria aprender como que trabalhava e tudo, e fui pra lá e tinha carteira assinada e tudo, porque com 16 a gente já pode ter a carteira assinada normalmente, né? Com menos de 16 não, só não como carga horária de 8, né? Uma carga horária menor. Isso. Então a gente começa o modelo tradicional através de um emprego. Seja estagiário, seja jovem aprendiz, seja o que for. E aí, se você aceitar aquele emprego e achar que, poxa, agora eu vou me aposentar aqui nessa função gostosa, né, que eu tô, e achar que vai levar 20 anos no mesmo trabalho, hoje não é muito fácil, né? A gente sabe que na época do meu pai, né, na época dos nossos pais, isso era possível, porque a gente vivia num momento que a indústria era muito Era forte. mais estável, né? Porque ela já tinha um planejamento de crescimento, né? Sim, era novidade. Empresa. Não tinha tantas pessoas qualificadas. Então, você entrava numa empresa, você entrava realmente para ficar lá 30 anos. Hoje não é isso. Então, a pessoa que entra num trabalho, ela precisa ter planos, não só de depender daquele trabalho, mas de depender de outros também, mas ela precisa ter planos A, B, C, D, E, todos os planos possíveis.
todos os planos possíveis. Por quê? Imagina, Valéria, a pessoa entrou como estagiário, aí foi promovido. Aí agora ele tá lá como júnior, tá ganhando um dinheirinho pra ele, tá bom. Mas daqui a pouco ele é promovido de novo. Então ele vai sendo promovido. Isso é muito rápido hoje em dia. Sim. Né? É possível que entre os 20 anos ou os 18 entrando como estagiário, até se chegar num cargo de supervisão, uma pessoa que é muito ágil, muito ágil, tempo, né? Consegue, assim. No meu formato de trabalho, eu gosto muito de usar o meu exemplo do meu primeiro trabalho que eu tive de uma grande empresa, né? Que foi uma empresa de call center, que eu era do RH. Eu entrei como estagiária no meu segundo período da faculdade. Em 4 meses eu virei auxiliar. 4 meses, é muito rápido. 4 meses, eu fui para auxiliar. Em 2 anos, o segundo estágio era para ir para assistente, né? Qual era a trajetória de trabalho? Estagiário, auxiliar, assistente e analista. Em 2 anos eu saí de auxiliar e fui direto para analista financeiro da gerente geral do RH. Você pulou Eu pulei 2 etapas, né? Que na verdade eu poderia ser analista do setor que eu trabalhava, mas na verdade eu fui para analista de um setor mais amplo, né? Dentro da minha área. Mas o que eu vi em mim, no meu potencial ali, foi eu não parava de estudar e eu almejava esse crescimento, né? Então, quando a pessoa tá ali alerta para as oportunidades dentro da empresa dela, então também é possível crescer. É possível crescer na empresa. E eu pulei de um patamar financeiro de um auxiliar para um analista considerável, né? Pra gente ter uma ideia, assim, entre quanto é a média de um salário de um auxiliar ou de um estagiário para um analista? Hoje, né, vou considerar o valor de hoje, né? Um auxiliar, ele entra geralmente com um salário mínimo. Então a gente está falando de R$1.200. Um analista júnior vai para casa de 3.000. Tipo, 3 vezes, aumenta 3 vezes o 3 mil e pouco, então vai depender da área. Um analista financeiro ganha um pouco mais, um analista de RH mais um pouco menos, então vai depender da área que você tá. Mas ele pula consideravelmente de 1.200 para 3.100, 3.200, ele basicamente quase dobra. Sim, e aí se a pessoa continua avançando, ela vai lá para 5.000, aí você tem júnior, pleno, sênior e especialista, né? E aí aumenta. E aí o que acontece, que eu vejo muito hoje, que é o risco, né? A gente não pode se preocupar em ganhar mais. A gente tem que ter atenção de, eu não posso depender só disso. Sim. Porque você tá lá, linda, plena, lá como analista. Se a empresa resolve fazer uma reestruturação, resolve ir embora da tua cidade, resolve contratar outra pessoa, ela simplesmente chega pra você e tchau. Obrigada pelo tempo que você contribuiu, foi muito bom, mas tchau, né? E isso, gente, eu não tô falando mal de empresa nenhuma, isso faz parte do jogo. Exato. Né? Então, a pessoa que tá hoje começando no mercado de trabalho, começando na carreira, tem que ter esse conhecimento. Tanto de entender que precisa investir, precisa ter uma reserva, como precisa estar se especializando para poder evoluir. Né? Porque se você tá numa empresa, tem muita gente que acomoda. Porque agora eu já tô aqui, eu nem quero ir pro cargo de gerência. Então tá bom, vou ficar aqui, tá tudo bem. E aí você vê aquelas pessoas ali que vivem reclamando e lamentando, né? Porque ela não cresce, acha que deveria ganhar mais, mas ela também não tá se esforçando para evoluir e ir pro próximo estágio. Exatamente. Né? Porque o próximo estágio, ele exige responsabilidade. Sim, não é porque eu tô 2 anos na empresa que eu vou ganhar mais. Não é porque eu tô 2 anos na empresa, 5 anos que eu tenho que virar gerente. Não. São capacidades, né? Exatamente. Conhecimento, habilidade, até a hora que eu gosto de brincar com chá, que é o que a gente tem na teoria da administração. Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então é uma união desses 3 para você ir evoluindo, né, de cargo dentro da empresa. Né? Então a pessoa que ela tá trabalhando hoje, ela tem que ter essa conscientização de crescimento, gente. Quem não cresce tá morrendo. E tem muita gente aí com 22 anos, 23 anos que já tá desistindo, já tá jogando a toalha. Porque ela acha que, eu já tô no meu limite, já terminei minha faculdade, tô de boa aqui. E a gente não tem, hoje a gente não tem o mercado que a gente tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E hoje eu considero, né, que a faculdade, ela é como se fosse o ensino médio.
É que todo mundo tem, né? Não que todo mundo tem, mas que hoje, antigamente, alguém que tivesse uma faculdade... Tinha um diferencial. Tinha muita coisa. Exatamente, tinha um diferencial, podia ir para uma empresa multinacional, uma empresa maior. Não, hoje até empresas menores no currículo para aquela vaga, né, precisam quer que a pessoa esteja na faculdade. Mas por que isso? Porque na faculdade ele entende que a pessoa está se atualizando, que a pessoa tem interesse, está interessada em crescer, né? E ela não quer ficar ali estagnado. Ensino médio já virou, é mais do que obrigação, né? O estágio da faculdade já virou aquele complemento de diferencial, né? Então, hoje eu já nem vejo mais como diferencial, eu também vejo a faculdade como uma obrigação. Como uma obrigação. De um conhecimento a mais, né? Que a empresa vai aproveitar daquele conhecimento para ver o quanto que a pessoa também está engajada. E quando a gente vê que tem tanta gente no mercado de trabalho que está disponível, entre eu escolher alguém que está se esforçando, que está na faculdade ou que fez faculdade, e alguém que não fez, a empresa vai escolher alguém que fez. Porque tá vendo que ele está evoluindo, está buscando conhecimento, né? E se especializando. E é interessante a gente falar, né, Valéria, que não só o ensino formal, né? A gente vem cada vez mais vendo tomar força dentro do mercado também os cursos de extensão, né? Que não é só pós-graduação, mas tem várias, tem certificação, né? Dentro de cada área vai ter um nível de conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa faz coleção de diploma. Só que se ela coleciona diploma e ela não faz nada não com aplica o conhecimento, aquilo não tem valor. Então a gente tem que estar muito atualizado. Eu tenho até um vídeo que eu falo aqui no canal do YouTube que fala o seguinte: muitas pessoas chegam para pedir aumento, porque eu tô 5 anos na empresa, eu tenho que ganhar um aumento. Não, gente, você não ganha aumento porque você tá 5 anos na empresa. O tempo de casa. Não tem, a não ser lá do sindicato. Lá do sindicato tem dissídio, né? Todo ano tem o dissídio. E que nem sempre atinge a inflação. Sim, porque é negociação, às vezes você vai ter lá 2% de aumento e a inflação tá 4%. Então, não dá para ser assim. Para você aumentar a sua rentabilidade, o seu rendimento dentro de uma empresa, você tem que mostrar valor para a empresa. E aí eu gosto muito de falar o seguinte: toda empresa foi feita para dar lucro. Sim. Ninguém abre uma empresa porque não tem nada para fazer. Exatamente. Né? Quem não tem nada para fazer vai viajar, vai fazer outra coisa. Não vai abrir empresa. Então a empresa existe para dar lucro. O lucro é justamente... O lucro, gente, se teu patrão tem lucro, é porque ele é ruim, não. É porque ele tem que ter lucro para ele manter a empresa. Se não tiver, ele manda todo mundo embora, porque não tem como manter. Se o funcionário gera mais lucro para a empresa, ele é um bom funcionário. Sim. Então, qual é a melhor forma de eu conseguir um aumento dentro da minha empresa? Mostrando resultado. Mostrando que o meu trabalho está gerando mais lucro para a empresa. E tem muita gente que faz só o necessário. Então, se eu tô lá com uma equipe de vendas e todo mundo, tenho 5 vendedores, todo mundo tem uma meta para bater e todo mundo bate igual, por que alguém vai ganhar aumento? Não vai, porque todo mundo bate a mesma meta. Não tem ali o estímulo. Não, você tá todo mundo igual. Agora, se eu tenho uma equipe de 5 vendedores e 4 vendem a média, né? A meta, e o outro vende 30% acima da média, da meta que ele tem, esse vai ganhar um aumento. E é até um estímulo para os outros entenderem. Se ele conseguiu faturar 30% a mais, o que eu também posso fazer para conseguir isso? O que ele está fazendo a mais para eu também atingir? E eu gosto dessa reflexão, né? Se alguém está fazendo, eu posso fazer também. Não é exclusivo dele, ele não é melhor do que eu, não é nada de diferente, de extraordinário, né? Mas é a gente olhar para o outro com atenção, com admiração e com aquela pergunta: o que ele está fazendo a mais que eu também posso fazer? Só que aí tem um problema, né? A gente tem aquela cultura de olhar o outro que tá fazendo a mais e falar assim: mas fulano é puxa-saco, não é? A pessoa tem lá um trabalho para fazer. Chegou sexta-feira, não terminou o trabalho. Aí todo mundo mete o pé do escritório porque já acabou o expediente. Aí tem uma pessoa que fica puxa-saco. Puxa o saco do chefe. Só que na hora, gente, de escolher quem é que vai ter o aumento, quem é que vai ser promovido, quem é que vai ficar na empresa se tiver uma reestruturação, quem vai ficar é o que fica até mais tarde. Sendo que se ele gerou resultado. Sim, não adianta ficar até mais tarde, não fez nada. Só pra trazer o cafezinho, a água e
pediu a comida no iFood. Não, aí não adianta. Mas é aquele que fica até tarde, fecha relatório, entrega um resultado a mais, consegue visualizar aquela análise diferencial para trazer uma solução. Exatamente. Né? Essa é uma das teorias das leis do sucesso do Napoleão Hill. Então ele tem lá 16 leis do sucesso e uma das leis do sucesso é: faça mais do que te pediram para fazer. Né? Então, quando você quer ter alguma coisa a mais, e isso é uma reflexão legal pra gente falar aqui, a gente tá falando de dinheiro, só que sempre é sobre a vida, tá? Exato. O dinheiro é só um recurso que você tem de acordo com as coisas que você faz. Então, se você quer ter mais resultado, você pensa o que você tá fazendo pra ter mais resultado. Porque ninguém vai chegar pra você e vai pegar um bolinho de dinheiro e vai falar assim: toma, eu gostei tanto de você, tá aqui. Não vai fazer isso. Então você tem que parar e olhar o que eu posso entregar a mais. Agregar. O que eu posso fazer? Ser útil, agregar, fazer diferença. Isso é uma coisa interessante que eu gosto de falar do Napoleão Hill, porque ele foi um dos caras que mais trabalhou com essa coisa do sucesso, né? De ser... Quais são os passos para você ter sucesso? Foi Napoleão Hill. Mas lá na Bíblia, Jesus Cristo falava o seguinte: se alguém te convidar para caminhar 1 milha com ela, caminha 2. Então assim, ele já estava mostrando, tipo, não faz só o que te pediram. Faz mais, porque aquilo ali vai, um pouquinho mais. aquilo vai ter uma recompensa. Com certeza. Né? Não é só você pensar, vou fazer pra ser recompensado. Não, coloca isso como regra da tua vida, sem querer nada em troca. E você vai começar a ver que você vai ter em troca sem ter esperado. Naturalmente. Naturalmente. Né? Isso é muito legal a gente falar. Sim, eu acho isso muito interessante, que eu sigo muito essa regra na minha vida e hoje eu tô aqui ao seu lado muito por essa regra. Né, do me esforçar, me dedicar, do mostrar, estar disponível e querer crescer junto e desenvolver, né? Então mesmo. o que eu posso agregar, que eu sei que eu agregando, eu também tô recebendo. Sim, é a troca. Com certeza, né? eu também faço sempre isso, eu tô sempre colaborando e as coisas realmente acontecem. Então, falando lá da questão do aumento de salário, né? A gente falou aqui de como aumentar o salário. Só que eu acho legal a gente falar da importância de quem está trabalhando de CLT olhar também ao redor e pensar em outras formas de rentabilizar. Né? Não então, só internamente, mas externamente também, ao trabalho. Né? Então eu acho que assim, é bem importante a gente falar sobre a importância de quem está trabalhando começar a investir. Né? Muito importante. E aí me conta, porque você falou que você aprendeu isso com a sua mãe quando você era criança, né? Exatamente. Eu lembro que com 13 anos eu tive meu primeiro cartão de crédito, porque com 13 anos eu já ia pra escola sozinha e minha mãe falava: olha, fica com esse cartão de crédito, mas é só pra emergência. E ela detalhava o que era emergência. Se não conseguir pegar um ônibus, se aconteceu um acidente, alguma coisa na rua, você usa o cartão de crédito para isso e para aquilo. Então ela sempre já ponderava, né? Então esse foi meu primeiro contato. Depois, quando eu comecei a trabalhar com 16, eu lembro que eu ganhava R$400 e uma bolsa e uma cesta básica, né? Com arroz, feijão, essas coisas. Então a cesta básica era para dentro de casa e ela falava: olha, desse seu salário, R$100 é para dentro de casa, sendo que 50 é para pagar alguma conta e 50 vai ser um dinheiro para você investir. E você vai ficar com 300 no restante do mês. Então todo mês, religiosamente, eu tinha que ir lá tirar R$100. Toma, mãe, R$100. Então ela guardava 50 e 50 era para alguma despesa dentro de casa. Depois eu descobri que ela botava tudo na poupança. Mas ela fazia o melhor que ela podia. Ela fazia o melhor que podia, que ela me regrava, né? Então eu tive esse primeiro ensinamento. Com isso, eu fui crescendo. Quando eu fui pro meu estágio, fui de 400 para 600. Aí fui também, vivia com 500 e guardava 100. E aí eu já comecei vou botar um plano no meu celular, vou ficar mais de pré-pago, né? Então, R$50 ali eu tinha do plano eu pagava menos, né? Mas eu separava ali, R$50 um plano do celular. E R$50 era pra eu guardar. Então eu comecei pelo menos assim, com a regra dos 50. A regra dos 50. Isso. Era a regra dos 50. Não é 50%, não, era R$50. Ó, boa pra você que tá assistindo. O pessoal fala aí que tem que juntar 20% do seu salário. Não consegue ainda, pelo menos R$50. Preço de uma pizza. Exatamente. Então, como é que eu fui disciplinando a minha cabeça e meu bolso? Se o meu salário para receber ali, né, líquido, era R$600, não, eu não tenho R$600, eu tenho 500. É com 500 que eu tenho que viver o meu mês. Então eu já esquecia os R$100. Muito legal. E isso sempre foi muito automático para mim, né? Vivenciar assim.
E aí todo o aumento que eu tinha, eu falei, beleza, já que eu tive aumento, mas eu não tô precisando pagar nada a mais, o dinheiro que eu tenho já me sustenta. Então esse aumento de salário vai aumentar a minha reserva. E assim eu fui fazendo, né? E na minha trajetória toda de juntar dinheiro e tudo mais, eu acabei pagando minha faculdade. Na época que eu pagava, foi a época que realmente eu não juntei dinheiro. Mas eu fiz uma troca. Sim. Por quê? Minha mãe que ia pagar a faculdade pra mim. Eu falei, não, mãe, o salário que eu tenho, eu consigo pagar minha mensalidade. Pode deixar que eu pago, né? Só que eu não contribuía com nada dentro de casa. Arcava só com a minha faculdade. E minha mãe tinha feito uma poupança pra mim. Aquela poupança de pai e mãe que faz pro filho entrar na faculdade. Como eu não usei, ela espertamente não falou, né? E aí quando eu terminei minha faculdade, ela me falou desse dinheiro e aí eu realizei o meu sonho, que era comprar um carro. Ah, que legal. Então foi aquela troca. Eu banquei a faculdade, né? Então, se eu não tivesse bancado a faculdade, provavelmente eu ia guardar esse dinheiro pra alguma coisa. Então, como eu não banquei a faculdade, ela já tinha aquele dinheiro pra pagar, eu utilizei esse dinheiro e realizei meu sonho de comprar o carro. Comprei o carro à vista. Sem parcelamento. Sem parcelamento. E aí, beleza, carro comprado, não tenho mais faculdade, o que eu vou fazer? Se eu comprei o carro à vista, eu preciso repor esse dinheiro pra mim. Aí você começou? Aí eu comecei a repor, só que eu era aquela tradicionalíssima, poupança, não existia mais nada na face da terra. Não sabia o que mais fazer. Não conhecia, não estudava educação financeira, a minha educação financeira era da minha mãe. Guarde parte do dinheiro que você ganha, nem que seja 50 reais. Sim. A regra dos 50, 100 reais. Né? E aí eu fui fazendo e fui me desafiando. Falei, bom, já que eu não tenho despesas em casa, eu comecei a me desafiar. Eu falei, bom, já que eu começava a guardar 50, agora eu quero guardar 10% do meu salário. Agora eu quero guardar 20%. Chegou uma época que eu vi que eu tava guardando 30% do meu salário. Mas por quê? Porque eu me desafiava. E como eu tinha comprado o carro à vista, eu falei assim, bom, se eu tivesse pego um financiamento, eu não ia ter que pagar esse financiamento todo mês. Então eu vou pagar pra mim o carro. Então toda vez que eu contava isso pra alguém, eu falei, como assim você vai pagar o carro pra você? Sim. Eu falei, ué, gente, se eu tivesse pagando um boleto de financiamento, eu estaria pagando pra alguém, porque não tem gente que acha isso, né? Fala assim, eu vou pegar o financiamento porque eu vou me obrigar a pagar algo. Então eu me obriguei a pagar pra mim mesma. Então todo mês era minha primeira dívida, minha primeira parcela era tirar o dinheiro pra pagar o carro. Na minha cabeça, né? Sim. Pagar o carro para mim. Então eu ia lá e colocava na poupança. Ia lá e colocava na poupança. E assim eu fui fazendo. E aí nesse trabalho onde eu comecei, que eu fiquei 5 anos nessa empresa, tava numa reformulação, né, de pessoas, tava saindo um monte de prédio, tava fechando várias filiais e eu ia ficar, né, só que o meu cargo não teria mais, eu teria que ir para um outro cargo. Como eu sou uma pessoa que tem aquele valor de crescimento contínuo, assim, na veia, não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar, eu fiquei, tá, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Que desafios é esse pra esse novo lugar? E o meu gerente na época falou assim, Valéria, não sei ainda onde eu vou te colocar, mas eu quero você na equipe. Não sei ainda onde eu vou te colocar, mas eu te quero na equipe. Falei, bom, eu não estava satisfeita com aquilo, então eu falei pra ele, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, tem pessoas que precisam desse emprego muito mais do que eu, já que eu não tenho dívidas, né? Eu não tinha parcelamento de casa, parcelamento de carro, nada disso. E aí eu me coloquei meu carro à disposição. Né? E aí essa época o meu pai faleceu, então né, foi um turbilhão de emoções ali. E aí eu consegui negociar e fui mandada embora. O que eu fiz com o meu fundo de garantia? Como eu estava pagando o carro, eu estava num terço do valor do carro, né, pagando o carro para mim, para minha poupança, eu peguei todo o dinheiro do FGTS e coloquei também na minha cabeça. O FGTS vai ser para quitar parte do meu carro. E assim eu fiz, peguei todo lá, joguei na poupança. Eu só conhecia a poupança, então eu peguei todo o dinheiro da FGTS e coloquei na poupança, né? Fiquei 8 meses sem trabalho formal, vamos falar assim. E eu fiquei ajudando meu irmão, que meu irmão estava iniciando a empresa dele de design, publicidade visual, né, essas coisas. E comecei ali, já que eu sempre fui muito organizada com dinheiro, comecei organizando o dinheiro da empresa dele. Fiquei 8 meses até que eu fui chamada para um outro trabalho. E nesse trabalho que eu fui, eu comecei ganhando o dobro da onde eu ganhava. Você ficou um período sem trabalhar? Uns 8, 9 meses sem trabalho formal, né? Carteira assinada e tal. E quando eu fui chamada para esse outro trabalho que eu trabalhava de consultora de RH, comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava. Então você pensa assim, nossa, pô, eu trabalhava, eu ganhava 2.000, agora eu tô ganhando 4. Vou, né, sair de casa, vou morar sozinha, né? Vou subir de vida e tal. Eu mantive a minha coerência, falei, não, ainda falta
um ano para eu pagar o carro. Faltam 2 anos, que eu tinha colocado ali uns R$700 por mês para pagar o carro. Eu falei, não, vou me desafiar. Já que ao invés de pagar em 2 anos, vou pagar esse carro em 1 ano. Meu salário dobrou, né? Em vez de gastar mais, em vez de gastar mais, eu vou guardar mais. Foi aí que em 1 ano eu consegui repor 100% do dinheiro do carro, né? E aí eu falei, e agora? Já tenho o carro. Já tenho o carro, já repus o dinheiro do carro. O que eu faço agora, né? E aí foi quando eu comecei a falar, não, tem que fazer esse dinheiro render. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre investimento. Sobre investimento. E aí eu fui vendo a possibilidade de tesouro direto, fui vendo o que tinha no mercado para aumentar a renda, né, investimento de formas que era, né? E aí eu nunca tive aquele ímpeto de, vou vender alguma coisa. Eu cheguei a tentar trabalhar com Mary Kay, vender, só que eu trabalhava muito com viagem, né? Como consultora, eu trabalhava muito indo nas empresas. Então como é que eu ia fazer Mary Kay se eu não parava para apresentar produto para as pessoas, né? E eu falei, não, isso não vai dar. Aí não continuei. Falei, bom, eu não vou ter como vender nada para ninguém por causa dessa minha rotina, o que me resta é tentar multiplicar meu dinheiro com investimento. Legal. E isso é uma coisa muito boa, né? Porque muita gente fala assim, eu trabalho e trabalho num período muito longo, né? Por exemplo, eu trabalho de 8 às 5, mas ainda tem trânsito e tal. Não tenho como fazer renda extra. Renda extra, né? Só que investimento dá pra você fazer. Só que você tem que ter a disciplina e a organização anterior, né? Que você tem a organização das suas finanças pessoais dentro do salário que você recebe, né? E já separar aquele dinheirinho do investimento. Do investimento. E eu sempre lidei com o meu dinheiro do investimento como se ele fosse uma despesa, como se ele fosse uma dívida pra mim. Então, galera, isso é muito legal, porque isso é uma coisa que todo mundo me pergunta. Aline, eu não consigo investir porque nunca sobra dinheiro. Gente, dinheiro não sobra, tá? Não sobra. Você sempre arruma uma coisa pra fazer com ele. Né? Experimenta só, você pega e coloca lá R$100 na bolsa e vê o tanto de dias que ele fica na sua bolsa. Você arruma um jeito de gastar. Verdade. Então, isso que a Valéria fez de colocar o dinheiro do investimento como uma despesa é muito importante. Então, se você tá querendo, você tá trabalhando, seja lá o tipo de trabalho que você tem. Qualquer trabalho. Mas você quer investir, você pega lá seu controle financeiro, a gente vai falar um pouco sobre o controle financeiro qualquer dia desse aqui no podcast, mas já coloca lá em cima, recebi o salário, recebi 2.000. Esse aqui é do investimento. Né? Se for começar com 10%, você já coloca lá R$200 para investimento. Despesa, investimento. Isso. É igual lá, despesa. Você não tem que pagar a conta de luz todo mês? Então você vai ter lá, conta de luz X todo mês. Exatamente. E você vai botar lá. Investimento. Despesa com investimento. E quando a gente vê, a gente gasta dinheiro com tantas pequenas coisas, porque se você pegar e anotar tudinho que você gasta, você vai colocar lá aquela academia que você tá pagando e nem vai. Não vai. Né? Aquela assinatura de revista que você fez, sei lá onde, nem tá lendo. E você nem vê se chegou pelo correio ou não. Não, você já cansou da revista, você nem vê mais, você nem pega com o porteiro, mas você tá pagando. Então, se você for ver, você tem várias coisas pequenas que você paga que você nem percebe. Só que o investimento você não faz. Então tem que ter essa disciplina de colocar uma despesa, investimento e investir todo mês. E o legal é isso, né, Aline? Quando você colocou no início desse nosso podcast, as 4 formas de ganhar dinheiro. No tradicional, que é tendo carteira assinada, no autônomo, como empreendedor, investindo. Então a gente consegue casar aqui o trabalho de carteira assinada com o investimento, o trabalho de carteira assinada com o investimento e como um trabalho autônomo, né, para quem consegue fazer a renda extra, né, como Mary Kay, Uber, né? Marketing multinível, né? Então ele consegue ali encaixar 3 perfis. De formas de ganhar dinheiro. Só basta administrar ali o tempo e o porquê que ele quer fazer tudo isso. Né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente não falou ainda, mas que é importante. Quando alguém começa um trabalho ou tá no trabalho, uma das coisas que mais vai te dar força para você continuar fazendo mais do que te pediram é você ter um porquê. Por que você quer ter mais dinheiro? Né? Porque o dinheiro em si, ele não diz nada. O dinheiro em si é só dinheiro, né? É só dinheiro na tua conta. Mas quando você começa a ter um propósito para aquele dinheiro, não, então eu tô trabalhando mais porque eu quero construir minha casa, eu tô trabalhando mais porque eu quero construir um negócio próprio, porque eu quero fazer uma viagem, não importa, mas você tem que ter claro qual é o porquê. O meu primeiro porquê era o carro. O meu também.
Até antes do carro, meu primeiro porquê era faculdade. Uma coisa que eu tinha certo na minha vida que, cara, não vou fazer, estudar pra faculdade pública. Não vou, não é meu perfil. Eu não consigo ficar enfiada naquele monte de livro, não sou eu, não consigo, não quero. Então eu sempre tinha programado, acabou o colégio, eu quero entrar na faculdade. Como que eu vou fazer? Não sei, mas vou dar um jeito. Acabou, eu conversava muito com a minha mãe. Minha mãe queria que eu fizesse pública por causa do gasto e tudo mais e tal. Mas eu conversei com ela. Eu falei, mãe, eu quero fazer administração. Era a coisa certa da minha vida. E um dia eu vi, quem faz administração porque não sabe o que quer fazer. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu quero fazer administração, porque eu gosto de mexer com papel, minha ideia era essa, né? Gosto de mexer com papel, gosto de mexer com organização, eu gosto de olhar a estrutura de empresa e tal, então eu quero fazer administração. Por querer mesmo, né? E aí o valor encaixava com o que dava para bancar, então esse era o meu primeiro porquê. Meu primeiro porquê era a faculdade. Meu segundo porquê? Não, quando eu acabar a faculdade, eu quero ter meu carro. Então eu sempre fui toda o porquê de cada etapa, né? E depois do porquê do carro, agora meu objetivo, aí foi viajar. Meu terceiro porquê era viajar, porque nos meus 15 anos eu queria passar meus 15 anos em Gramado, não era nem uma viagem, né, internacional, e minha mãe falou, não filha, não dá. Mãe, como não dá? Eu quero ir pra Gramado. Ela, filha, não dá, sou eu, você, seu padrasto, seu irmão, são 4 pessoas, no período do teu aniversário, que era em julho, lá é caro, porque é alta temporada, né? Fiquei super frustrada. E ela fez uma mini festa de 15 anos que eu não queria, mas tudo bem, fiz pra agradá-la. E aí eu falei, bom, eu não tive o que eu queria, que era a minha viagem, né? Então o meu terceiro sonho, faculdade, carro, virou viajar. E pra onde que eu fui? Pra Gramado. Inclusive eu fui pra Gramado já 3 vezes. Você gosta de Gramado? Gosto de Gramado. Então, eu vejo muito isso, era o porquê. O porquê que eu fui construindo cada etapa pra mim. Então foi viajar, agora eu tô na etapa de ter o meu lar, né? Ter a minha casa. Hoje eu vejo que eu quero ela de forma alugada, né? Pelo dinamismo da minha vida. Então esse é um outro porquê. Por que que eu quero ter uma casa pra mim e por que que eu quero essa casa alugada? Né? Você ter clareza do que você quer. Né? Então o aluguel da casa, e depois a gente entra no outro podcast porque isso é polêmico. Contem aqui se você está assistindo no YouTube, se você quer que a gente fale sobre se é melhor ter uma casa própria ou alugada, tá? Pra poder a gente saber se vale a pena. Mas essa reflexão que você trouxe do porquê é muito bacana, que foi justamente isso. Quando eu paro pra fazer uma analogia da minha história, eu vejo isso. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto porquê. E sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Porque depois você vai ter a tua casa, aí você vai ter um outro porquê, e aí depois vai ter um outro porquê. E isso é muito importante, gente, porque cada um tem o seu porquê. Não importa se você tem 45, 50 anos e você chega agora, nossa, Aline, na verdade, eu queria muito ter feito uma faculdade, não fiz, mas agora eu tô velha. Não importa, gente, começa agora. Sempre é tempo de começar, sabe? E então quando você coloca isso como foco, não fica tão pesado. Exato. Eu acho que o pesado putz, estou fazendo isso só para pagar conta, né? Ou porque alguém quer isso. Alguém mandou não eu, fazer. Porque alguém mandou. Né? Então aí fica pesado. Mas quando você coloca, poxa, é um sonho, eu quero tal coisa, eu tô batalhando para isso, então as coisas ficam mais leves. É sim, porque quando você conquista, você fala assim, uau, se eu consegui, eu fui capaz, nossa, sabe? Dá um ânimo a mais. Aí você fala assim, se eu quis isso e conseguir, calma aí, o que mais eu posso? Ó, eu uso essa técnica, né? Quando eu paro pra pensar, eu penso, nossa, com 18 anos eu consegui juntar dinheiro pra comprar meu carro, agora eu consigo qualquer coisa que eu quiser, né? E eu usei isso quando eu quis ir pra Disney, já adulta, com filhos, porque eu também não pude ir pra Disney quando eu era adolescente. E eu sempre quis ir, e eu lembro que algumas pessoas falavam assim, não, quando eu fizer 15 anos eu vou pra Disney. Eu nem pedi meus pais pra ir pra Disney. Você já sabia que não dava, né? Eu ir pra Disney com 15 anos. Agora dá pra ir, né? Mas na época não dava. Então, quando você consegue entender esse porquê, fica mais fácil. Aí fica melhor pra trabalhar, você trabalha melhor, você é promovido porque você tá animado. Ninguém quer, gente, promover alguém que tá trabalhando obrigado. Né? A pessoa não vai... Uma vez eu atendi muitos empresários, empreendedores, e muitas vezes eu atendendo meus clientes, eles falavam assim, Aline, olha só, tem uma funcionária lá na minha empresa, cara, ela não performa, ela não entrega resultado, mas eu não mando ela embora porque ela tem uma filha deficiente. E aí, o que acontecia?
aquela situação não estava boa para ninguém. Pra ninguém. Porque o fato de ter uma filha deficiente não era o motivo para ela continuar empregada, né? E eu não tô dizendo que, nossa, Aline, mas você tá sendo insensível, como mandar uma pessoa embora que tem uma filha deficiente? A questão é, se o porquê dessa pessoa é a filha deficiente, ela tinha que performar. Exato, porque ela não quer perder aquele emprego, Sim. porque senão isso vai complicar a vida dela, Exatamente. Então, o fato dela não performar, dela não entregar resultado, e era mais grave porque ela era uma representante de vendas. Então, imagina uma representante de vendas que não visitava, que não vendia, que ficava em casa. O que pra mim, qual foi a leitura? Essa pessoa não está pronta para esse trabalho por algum motivo. Exato. E aquela situação de manter no trabalho estava sendo ruim para todo mundo, para a empresa, para ela, para a filha, para todo mundo, né? Então a gente não pode usar a muleta. Ninguém vai me mandar embora por causa disso. Não. Se você tem um porquê forte, as pessoas vão te contratar não pelo seu porquê, mas elas vão te contratar pelas suas atitudes. Do porquê você quer conquistar tal coisa. Exatamente. Faz muito sentido. Porque senão a gente fica nessa muleta, né? Ah, não, o meu porquê é entregar o meu diploma pra minha mãe. Lindo! Então trabalha pra caramba pra entregar o diploma pra tua mãe. Isso. Não acha que na empresa eles vão te colocar lá e vão te deixar à toa? Vão pegar na mãozinha pra porque até você dá o diploma pra tua mãe. Não. Né? Então, a autorresponsabilidade é isso. Eu tenho o meu porquê. Agora, para as outras pessoas, para valer para as outras pessoas, tem que ser no que eu entrego. Né? E aí a gente vê então que trabalhando no mercado tradicional, formal, né, como cada um quer colocar, e ter um trabalho como CLT, carteira assinada, é possível, sim, eu ganhar mais dinheiro. Não possível. Só lá dentro, né, como a gente como a gente falou aqui resumidamente, estudando mais, se especializando para galgar novos cargos nessa empresa, ou até mesmo ir para outras empresas, né, com outras possibilidades, outras oportunidades, além de ter esse meu dinheiro, me organizar com esse meu dinheiro para eu poder investir, né, que aí eu consigo interagir dos 4 pilares da forma de ganhar dinheiro. Então, eu posso investir. E além do meu trabalho formal, estou investindo, eu também posso fazer um serviço extra para complementar. Pode, gente. Então, nesse resumo aqui, a gente já deu várias pinceladas aqui de possibilidades de ganhar dinheiro. Sim, eu tava vou dar até um spoiler aqui do próximo, mas eu tava vendo esses dias, eu viajo bastante, né, e eu precisava viajar, e meu marido também ia, eu falei assim, ai gente, aonde que eu vou deixar a Polly, que é minha cachorrinha? E baixei lá o aplicativo do Dog Hero, eu nunca tinha usado, né? É muito interessante. Eu acabo deixando na casa da minha mãe os filhos e o cachorro, ainda bem que minha mãe aguenta, graças a Deus, santa mãe e pai. Mas aí eu falei, não vou incomodar eles, vou deixar. E eu tava vendo, Valéria, que o menor custo lá do Dog Hero é R$50 a diária e chega a ter R$250 a diária. Nossa! Então pensa, R$50 a diária. Se a pessoa fizer Dog Hero, não todos os dias do mês, mas se ela fizer 10 dias no mês, ela tem R$500. Tranquilamente. E talvez sem muito esforço, sem muito esforço. Porque é pra ficar com o animalzinho, ir ali, levar pra fazer as necessidades básicas, brincar, você já tá na tua casa ali mesmo, né? Exatamente. Aí você pensa, se a pessoa consegue colocar R$500, tem que gostar de cachorro. Gosta de animal. Se ela consegue colocar R$500 todo mês no bolso e ela ainda tem o trabalho dela tradicional, ela pode pegar esses R$500 e investir. Exatamente. Né? Então, a gente pegar essas novas fontes de renda que existem, e hoje tem muita facilidade, né? Você pode ser Dog Hero. Vi que tem uma de babá agora. Não conhecia, eu pesquisando, depois a gente pode fazer um podcast falando dessas formas de ganhar dinheiro, mas eu pesquisando eu vi que tem uma de babá. Então a pessoa que está trabalhando lá nos Estados Unidos é super comum isso lá aqui que a gente só tem aquela babá formal, né, que é contratada, né, com salário, tudo direitinho. Mas não, eu vi uma plataforma, um aplicativo que você vai lá, se cadastra como babá, e claro que tem toda aquela coisa de checar, né, a procedência, idoneidade da pessoa, e a pessoa pode contratar. Então, tem Dog Hero, tem babá, tem Uber, tem entrega de comida, nossa gente, tem muita coisa que pode fazer. Se você começar a gerar renda extra para investir, você aumenta a tua capacidade de investimento. Exato. Porque muita gente fala que não investe, que não tem dinheiro,
reduz despesa, aumenta a receita, investe mais. Então você consegue passear por aquilo. Exato. A gente tem muita forma de ganhar dinheiro. Que bom, né? Que bom. Que bom, a gente não vive na escassez. Jamais. Não vive. Então é isso. Aguardamos vocês no próximo podcast com mais uma dica, né, do segundo pilar como autônomo. Como fazer mais dinheiro como autônomo. Isso mesmo, esse aqui é o podcast Meu Dinheiro Cash. Se você não está inscrito e está assistindo no YouTube, aproveita, se inscreve aqui ó, no canal e compartilha também com aquele seu amigo, sua amiga que está precisando de mais dinheiro, tá bom? Até a próxima, né, Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.